Olá, meus amores do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a segunda unidade com o assunto atmosférico e os efeitos nocivos da poluição. Hoje, especificamente, o tema da nossa videoaula é a atmosfera e as suas camadas, tá? Vamos lá. Olha só, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra e ela protege a Terra. Qual a função dessa camada? É proteger a Terra contra os raios ultravioleta e também proteger a Terra com futuros meteoros. Esses meteoros, eles podem cair na Terra e fazer com que a Terra deixe de existir vida, ou até destruir a própria Terra. Então, essas camadas da atmosfera, ela permite que a proteção da Terra contra os raios ultravioletas, ela permite também o quê? Que os meteoros, quando vier cair na superfície terrestre, virem meteoritos por causa da pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica ela é tão grande que faz com que esses meteoros se explodam. Ele vai ocorrer uma explosão e você, quando vê uma estrela cadente, você diz assim, uma estrela cadente está passando. Não é estrela cadente, na realidade. O que está passando mesmo é um meteoro que explodiu, virou meteorito, e graças à força da pressão atmosférica, fez com que ele explodisse, e quando chegasse na Terra, chegasse só pedacinhos de rochas, tá legal? Olha só, existe uma força chamada força gravitacional que age no interior da Terra. E ela também, o que ela faz? Ela atrai os corpos para ela. Ela faz com que a massa de ar seja atraída em volta da Terra. Então, essa força gravitacional é muito importante. Os gases, a camada de ozônio, as camadas de ar que envolve a Terra, que é a própria atmosfera, ela não sai do nada, porque ela é atraída por essa força gravitacional, que está onde, professora? No interior da Terra. E graças a essa atmosfera e essa força gravitacional, na realidade, o que acontece? Eu e você, nós não saímos flutuando no espaço. Ó, aqui está você. Você não flutua no espaço. Você está aqui, ó, na superfície terrestre. Vocês sabem que eu não sei desenhar, mas vamos lá, tá? Aqui está você. Deixa eu desenhar a perninha direito. Você caminhando na Terra, na superfície terrestre. Você não fica flutuando, você anda. Você pode até correr, mas você não vai voar, certo? Então, existe essa força gravitacional que permite que você ande, que você não fique flutuando. E essa força vai exercer na Terra e nas massas de ar da Terra. Tá legal? Na própria camada da atmosfera. Bom, a existência de vida na Terra está relacionada à atmosfera. Sem atmosfera não existiria vida na Terra, de hipótese nenhuma. Bem, por que a atmosfera é tão importante? Pelo seguinte, ela permite vida na Terra, certo? Está relacionada ao quê, professora? Está relacionado aos gases que nós respiramos, oxigênio, e colocamos para fora gás carbônico. Esses gases estão na própria atmosfera, no próprio ar. Ela também protege a Terra contra os raios ultravioleta, como eu falei para vocês, sobre as radiações solares, tá? Ela protege também, ela ajuda na absorção e retenção da parte do calor proveniente da energia solar, ela vai equilibrando, ela absorve e reflete para fora do espaço, né? Ela vai para o espaço, ela leva essa radiação para fora da Terra. Ela absorve e coloca para fora. Ela também ajuda na desintegração da maioria dos meteoroides, como eu estava falando para vocês agora há pouco. E o interessante também é o seguinte, se não fossem essas camadas da atmosfera, nós iríamos sentir muito frio à noite, iria ficar muito, muito frio à noite e muito, muito quente durante o dia. Então, graças a essa atmosfera, ela ajuda o quê, professora? A equilibrar o tempo, a temperatura, tá certo? Bom, quais são as camadas da atmosfera? Bom, as camadas da atmosfera são 5 camadas. Se você for perceber, se nós formos contar essas camadas a partir da superfície terrestre, vou desenhar aqui a superfície terrestre onde nós vivemos, tá certo? Aqui está a Terra, tranquilo? Aqui está você, em pé, tá? Aqui está o braço, eita, que braço grande. Vamos lá. Aqui está você, certo? Você está na troposfera. Essa camada de ar está na superfície terrestre. É nessa camada que acontece os fenômenos meteorológicos. Que fenômenos são esses? Chuvas, tsunami, tempestade, nevada, geada. Tudo que acontece na natureza, na superfície terrestre, acontece nessa camada da troposfera, tá legal? Bom,
também acontecem os relâmpagos, tá, gente? Os raios também acontecem na troposfera, nessa camada. Bom, logo em seguida vem a camada estratosfera, que é uma camada muito importante. Por quê, professora? Porque tem a camada que protege a Terra contra os raios ultravioleta, que é a chamada camada de ozônio. E nessa camada de ozônio faz com que o quê? Ocorra uma proteção contra esses raios ultravioleta. Bate na Terra e volta. A Terra absorve os raios e depois ela bota para fora através da camada de ozônio, tá certo? Bom, a mesosfera é uma camada que vem logo em seguida, depois da estratosfera. Ela é uma camada fria, tá certo? E ela também protege a Terra contra os meteoroides. Por quê? A pressão atmosférica dela é muito grande, dessa parte dessa camada de ar, que ela faz o quê? Ela faz com que esses meteoros sejam destruídos, tá? E virem meteoritos ou meteoroides. Já logo em seguida, depois da mesosfera, temos a termosfera. Essa termosfera é uma camada que ajuda a refletir as ondas de rádios, permitindo que as ondas de rádio entre outras partes do mundo. Bom, essa parte é interessante também eu falar para vocês, que na termosfera acontece também o quê? Ela é a camada mais quente da atmosfera e também ela é a camada onde acontece a aurora boreal e a aurora austral. O que é a aurora boreal e a aurora austral? A aurora boreal e a aurora austral são luminescências que acontecem nessa camada. Essa aurora acontece, uma luminosidade, eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco, e é uma coisa interessante, o homem não pode reproduzir isso, fazer o que essa atmosfera faz, o que essa parte da atmosfera faz. E essa termosfera, ela é composta, ela é toda ionizada, ela é cheia de eletricidade. É por isso que acontece essa luminosidade tão fantástica, que é a aurora boreal, tá? Ou também chamada de aurora austral, depende do local, se tiver no sul ou se tiver no norte. Bom, e a última camada da Terra é uma camada também interessante, ela é rarefeita. Por que ela é rarefeita? Porque ela não tem ar quase algum, não tem gases, tá? É a camada de transição entre a atmosfera e espaço, e nela estão os satélites artificiais. Para que servem os satélites artificiais? Os satélites artificiais, a grande maioria deles estão lá, na exosfera, para poder captar o quê? Ondas eletromagnéticas. Se vocês estão me ouvindo, estão assistindo a minha aula, é por conta dessas ondas eletromagnéticas que está no espaço e que os satélites artificiais captam do espaço e manda para a Terra. E aí você consegue pegar o quê? A internet, uma mensagem, ouvir uma música, assistir séries na Netflix, que, por sinal, vocês têm que mudar o ritmo aí. Estudem mais, esqueçam a Netflix por enquanto. Vão assistir a videoaula, copiar as anotações para aprender mais, né, nesse tempo de pandemia. Tá legal? Vamos lá. Olha só, aqui eu posso mostrar para vocês, está a troposfera, onde também tem os balões de sondas, tá? Que colocam os balões de sondas para poder saber como é que tá a meteorologia, se vai chover, se vai acontecer tsunami, se vai ter furacões e por aí vai. É na estratosfera que está a camada de ozônio. Camada de ozônio serve para quê mesmo? Para proteger a Terra contra os raios ultravioleta. É na mesosfera que acontece o quê? A mesosfera permite o quê? Que os meteoros sejam destruídos, tá certo? Esses meteoros é destruído e quando chega aqui na superfície terrestre, você vê aquele raio luminoso, que vocês chamam de estrela cadente, que na realidade são meteoros destruídos, certo? A termosfera é a camada mais quente, como eu falei nesse instante agora há pouco para vocês, e que permite as transmissões de rádio por toda parte do mundo, tá? A exosfera é a parte mais externa, onde pode ter o quê? Os foguetes, tá? Vamos lá. Aqui é um resuminho de tudo que eu falei agora, tá certo? Na troposfera acontece o quê? Os fenômenos meteorológicos, como chuvas, furacões, ventos. Aqui tem uma imagenzinha para vocês verem, né, como é que é. A estratosfera tá aqui, é a segunda camada, que tem a camada de ozônio, tá legal? Qual a importância da camada de ozônio mesmo? Quero ouvir. Vamos lá? Proteger a Terra contra o quê? Contra os raios solares. Tranquilo? Bom, a mesosfera aqui é um meteoro, tá? Eu botei essa imagem aqui para vocês verem. Esse meteoro, ele era gigante, ele foi destruído. Quando ele chega na superfície terrestre, ele já apagou um pouco o fogo, porque da pressão do ar faz com que apague o fogo e vai chegar pedaços de rocha, tá certo? Por conta da pressão atmosférica que é muito alta.
Bom, na termosfera acontecem os fenômenos aurora boreal e austral. Eu vou explicar o que é isso. Bom, a aurora boreal e austral, elas são fenômenos luminescentes, ou seja, emissão de luzes, tá? E acontece na atmosfera do hemisfério norte e sul. Quando acontece no norte, é chamado de aurora boreal, e quando acontece no sul, é chamado de aurora austral. Neles estão localizados dois polos magnéticos da Terra. Essas partículas são emitidas pelo Sol, interagem com partículas da atmosfera e, sob a ação do campo magnético terrestre, produz o quê? Faixas multicoloridas e brilhantes. É uma coisa muito linda, tá? Bom, aqui é a exosfera, que, como eu tinha falado para vocês, é a última camada da atmosfera, é a mais distante da superfície terrestre e é o limite da atmosfera entre o espaço cósmico, ou sideral, como vocês podem chamar. Aqui só é mais uma imagenzinha para vocês observarem o que acontece. Bom, eu viajei de avião. O avião vai ficar em que camada? Na estratosfera, tá legal? As ondas espaciais ficam na termosfera, certo? As sondas espaciais. Bom, agora a nossa aula acaba. Eu deixo para vocês um abraço virtual, tá? Forte abraço para vocês, que Deus abençoe e espero que vocês tenham gostado.